Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 22 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, sexta-feira, rodada interessante, Bayern de Munique na Bundesliga, temos também Paris Saint-Germain na Ligue 1 e jogo na Premier League. Claro que eu separei o melhor pra vocês, então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, 12h30, começando no Azerbaijão, jogo do Karabag contra o Sumqayit. Time, é o seguinte, o Karabag, na próxima semana, ele tem o segundo jogo de mata-mata contra o Ferencváros, qualificação de Liga dos Campeões. Só que na Hungria, o Karabag já meteu 3-1 no Ferencváros. Ou seja, essa classificação tá muito bem encaminhada. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa verificar a escalação do Karabag 1 hora antes da partida. Se jogar completo em casa, é favorito para vencer e também é uma equipe que geralmente produz partidas para pelo menos 2 gols. A equipe visitante, dos 5 últimos jogos, perdeu 4, só ganhou 1. Olhando o histórico do confronto, 2-0, 5-0, 2-0, 5-0, 2-1. Partidas aqui para pelo menos 2 gols. Vitória do Karabag, jogando completo, e uma partida para pelo menos 2 gols. Fechou? E vamos lá, ainda na sexta-feira na Alemanha, Bundesliga 2. Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha. Às 13h30, 2 partidas. Qual que é o cenário aqui? Jogos para 2 ou mais gols, um possível ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. É isso. Vamos lá, 14 horas da Noruega, mais uma partida aqui que pode ser boa para gols. Cafun versus Rankan. Cafun jogando em casa. Dos 5 últimos jogos, em 4, eu tenho pelo menos 2 gols. Rankan, como visitante, dos 5 últimos jogos, em 4, eu também tenho pelo menos 2 gols. Histórico do confronto, 1-1, 2-0, 1-1, 2-2, 2-0. Jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? E vamos lá, 14 horas, Copa das Nações Africanas, Tanzânia versus Marrocos. Time, vamos lá, Marrocos, uma seleção que foi super bem na Copa do Mundo, tá certo? E eu puxei aqui, ó, os 5 últimos jogos do confronto, dentro e fora de casa. 1, 2, 3, 4 vitórias para Marrocos, apenas 1 vitória para a seleção da Tanzânia. Então aqui, pré-live, dupla hipótese, Marrocos. Fechou? E vamos lá, 14 horas na Dinamarca, jogo entre Aalborg e Rivdovre. Mais uma partida que eu separei que pode ser boa para gols. O time da casa, o Aalborg, dos 5 últimos jogos, olha, todas as partidas, pelo menos 2 gols e o ambas marcam também vem forte. Rivdovre, jogando como visitante, na mesma tocada, dos 5 últimos jogos, pelo menos 2 gols por partida. Então nesse jogo, eu vejo uma baita tendência para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Tá beleza? E vamos lá, ainda na sexta-feira, Holandinha. Holandinha, segunda divisão da Holanda. Também é um campeonato muito bom para gols. Às 15 horas, olha, 4 partidas. Mesmo cenário. Jogos aqui para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Fechou? Vamos lá, 15h30, chegando na Alemanha, Bundesliga, primeira rodada, jogaço aqui entre Bayern de Munique e RB Leipzig. Time, na Alemanha, o Bayern de Munique sempre será a equipe favorita para ser campeã, tá legal? E nessa temporada não é diferente. Primeira rodada, equipes voltando de pré-temporada, mas o Bayern de Munique, sem dúvida alguma, é a equipe favorita para levantar o caneco mais uma vez. Vamos lá. Puxando o histórico do confronto, 5-1, 2-1, 3-0, 3-1, 3-2. O confronto histórico é equilibrado. Temos aqui 3 vitórias para o Bayern e são 2 vitórias para o Leipzig.
Mas olhando as escalações e jogando em casa, eu vejo o Bayern favorito para vencer. E como a gente pode perceber diante do histórico, geralmente jogos com muitos gols, tá certo? Mais de 2 gols na partida, ambas marcam gol no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Bayern de Munique e RB Leipzig. Jogo para 2 gols, 70%. Pela tabela de probabilidades, não é tão alto. Só que jogos do Bayern de Munique, eu não consigo pensar num cenário under gols, partidas com poucos gols. Geralmente, jogos do Bayern saem muitos gols, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos escanteios. Bayern 5.8, Leipzig 6.5. Time, é o seguinte, jogos do Bayern de Munique, principalmente em casa, o Bayern começa esse jogo na pressão. Se o gol não sai, vão saindo os escanteios. Então, se chegar no final do primeiro tempo e também no final do segundo tempo, o Bayern não está vencendo a partida, a chance de sair escanteio é bem alta, tá beleza? Cartões, Bayern 1.1, média baixa, Leipzig 2.1, juizão 3.3. O juiz também tem uma média baixa. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro tempo. Primeiro tempo, Bayern de Munique 0.6, Leipzig 0.7. Talvez aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. Tá beleza? Time, vamos lá falar um pouquinho agora de jogadores, finalização, chute a gol. Como eu vou falar de finalização, o que eu pensei aqui? O Bayern de Munique joga em casa. O Bayern em casa geralmente começa na pressão. Então a gente pode pensar num primeiro tempo, Bayern de Munique mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações e pelo menos um escanteio para o Bayern já no primeiro tempo. Tá beleza? Vamos lá. Jogadores aqui para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Harry Kane e também o Olise. O Olise, ele geralmente é o homem da bola parada pelo lado direito. Ele é canhotinho, então ele bate aqui as faltas do lado direito. E também o Luiz Dias. O Luiz Dias é um chuta-chuta, tá certo? 2 jogadores que finalizam de fora da área, o Kimmich e o Goretzka. E para desarmes, Laimer, tá beleza? Vamos falar agora do Leipzig. 2 jogadores aqui para finalização, chute a gol. Openda e o Xavi Simons. 2 jogadores para desarmes, Seiwalt e também o lateral esquerdo, Raum. Fechou? E vamos lá, 15h45 na França, Ligue 1, Paris Saint-Germain versus Angers. Time, aqui não tem nem o que inventar. Paris Saint-Germain em casa é favoritaço. Deve vencer com relativa facilidade. Então vamos lá, aqui, vitória do Paris, partida para pelo menos 2 gols. Vitória do Paris já no primeiro tempo, tá beleza? Gol já no primeiro tempo, obviamente. E também, como o Paris Saint-Germain vai jogar em casa, deve começar na pressão, finalização e escanteio pro Paris Saint-Germain no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 5,5, mais de 6,5 finalizações Paris no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Paris no primeiro tempo. Falando de escanteio, como o Paris começa na pressão, se não sai o gol, sai o canto. Então um escanteio de 0 a 10 minutos também vejo de forma interessante. E claro, se chegar no final do primeiro tempo, esse jogo tá 0 a 0, ou vai que o Paris está perdendo, a chance de sair um escanteio ali é bem alta. Mas eu acho que no final do primeiro tempo, o Paris provavelmente já deve ter aberto o placar. Tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Paris Saint-Germain e Angers. Jogo para 2 gols, 75%. Time, da mesma forma que eu falei do Bayern de Munique, que eu não consigo pensar em jogos do Bayern para poucos gols, o Paris Saint-Germain é a mesma coisa. Eu não consigo imaginar aqui jogos do Paris num cenário under gols. Eu sempre prefiro over gols. Jogos aí para pelo menos 2 ou mais gols, tá beleza? Escanteios, vamos lá. Paris 5.2, Angers 4.3. Cartões, Paris 1.2, Angers 1.4, 2 equipes aí com baixas médias de cartão. Campeonato francês, geralmente jogos para poucos cartões, tá beleza? Primeiro tempo aqui, ó, Paris 0.3, Angers 0.7, primeiro tempo para menos de 2 cartões. Fechou? Time, vamos lá. Um provável Paris Saint-Germain aqui na tela. Escalação oficial somente 1 hora antes da partida. Mas pensando nesse ataque, Kvaratskhelia, Dembélé e Doué é uma força ofensiva gigantesca.
Finalização, chute a gol, o mesmo gol do trio de ataque aqui. Jogadores muito bons, tá certo? Dois jogadores aqui que desarmam pra caramba pelo lado do Paris Saint-Germain. João Neves e também o lateral esquerdo, Nuno Mendes. Desarmam muito. O Fabián Ruiz é um jogador interessante para desarme e também para finalização de fora da área. O Vitinha, que é o armador da equipe, ele pisa bastante também aqui na intermediária. E quando sobra, ele geralmente finaliza de fora da área. Vitinha, finalização de fora da área, também é bacana. E o lateral direito, o Hakimi, também finaliza e bate algumas faltas pelo lado aqui esquerdo, porque ele chuta com a direita, obviamente. Gosta de zagueiro artilheiro? Marquinhos na bola aérea é muito forte. Finalização Marquinhos na jogada de bola aérea também é interessante. Fechou? 15h45 na Irlanda, jogo do Bohemians contra o Cork City. Vamos lá. O Bohemians é o vice-líder da competição e vai jogar contra o Lanterninha. O Cork City até o momento, 27 partidas, só ganhou 3, empatou 10, perdeu 14. Saco de pancadas aqui no campeonato da Irlanda. Time, vamos dar uma olhadinha nas races. O Bohemians em casa oscila, 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. O Cork City, como visitante, dos 10 últimos jogos, são 8 derrotas, 2 empates e nenhuma vitória. Puxando o histórico do confronto com jogos na casa do Bohemians. Vamos lá. 1-0, 1-0, 4-0, 5-0 e 3-0. Todos os resultados favoráveis ao time da casa, ao Bohemians. Então, pré-live para essa partida, vitória do Bohemians. Fechou? E vamos lá, 16 horas na Inglaterra. Premier League, jogo entre West Ham e Chelsea. Time, é o seguinte, olhando parte técnica, mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Chelsea não perde. Chelsea empate anula, dupla hipótese, Chelsea. A primeira rodada da Premier League, eu vou falar para vocês, decepcionou bastante no quesito gols. Então, para essa segunda rodada, eu tô com bastante esperança que saiam muitos gols, porque é tendência da Premier League jogos com muitos gols, tá legal? Então, nessa partida entre West Ham e Chelsea, pelo menos 2 gols na partida e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para West Ham e Chelsea. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 75%. Pré-live aqui uma partida para pelo menos 2 gols. Escanteios, West Ham 3.5, Chelsea 5.5 jogando fora de casa. Cartões, West Ham 1.8, Chelsea 2, juizão apenas 3.4. E vamos lá, uma provável escalação aqui para West Ham e Chelsea. Lembrando, provável escalação oficial somente 1 hora antes da partida. Time, pelo lado do Chelsea, para finalização, chute a gol, o mesmo gol. João Pedro, Cole Palmer e também o Pedro Neto. Jogador que finaliza de fora da área, Enzo Dias. Para desarmes, pelo lado do Chelsea, Caicedo, Enzo Dias e também o Cucurella. O Cucurella, ele desarma, faz falta e também apoia bastante. Pode finalizar aqui pelo lado esquerdo, tá beleza? Vamos falar um pouquinho do West Ham. Para finalização, chute a gol, Füllkrug e também o Jarrod Bowen, cara que finalizou pra caramba na temporada passada e na ausência do Kudus, deve finalizar bastante nessa temporada também. Para desarmes, Todibo. E para cometer uma falta, não tem novidade, Paquetá. Vamos lá, 14h30, chegando na Espanha, La Liga, jogo do Real Betis contra o Alavés. Time, é o seguinte, pensando em resultado, como o Real Betis joga em casa, eu acho que o Real Betis não perde. Talvez aqui um Real Betis empate anula, tá beleza? Vamos falar um pouquinho de probabilidades. Jogo para 2 gols, 75%, menos de 4 gols, 65%. Talvez aqui um golzinho do Real Betis na partida. Over meio gol, Real Betis. Escanteios, vamos lá. Real Betis 5.4 de média, Alavés 4.5. Cartões, Real Betis 1.8, Alavés 2.8, pelo menos um cartão para cada lado. E vamos lá para fechar essa análise entre Real Betis e Alavés. Para finalização, chute a gol, pelo lado do Real Betis, Cucho Hernandes. Para desarmes, pelo lado do Real Betis, Ruibal. Vamos falar um pouquinho agora do Alavés. O Vicente é um jogador interessante para finalização e também desarmes pelo lado do Alavés. Fechou?
E vamos lá, Campeonato Brasileiro Série B. Às 19 horas, o Atlético recebendo a Chapecoense. Vamos falar aqui de gols. Jogo para pelo menos 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 95%. Campeonato Brasileiro Série B, a tendência geralmente é para menos de 4 gols. Vamos dar uma olhadinha aqui nos escanteios. Atlético 6.2, Chapecoense 3.4. Time, a Chape jogando fora de casa, ó, ela sofre muitos escanteios, tá, ó, 6.1. Como o Atlético joga em casa, dá pra gente imaginar aqui uma race 3 cantos Atlético. O Atlético fazendo 3 escanteios primeiro que a Chapecoense. Cartões, Atlético 2.4, Chapecoense 2.3, um cartão para cada lado. E vamos lá para fechar Campeonato Brasileiro Série B. O Criciúma recebendo o Novo Horizontino às 21h35. Jogo para 2 gols, apenas 45%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, partida aqui para menos de 4 gols. Escanteios. O Criciúma jogando em casa é uma equipe que tem uma média alta de escanteios, 7.7. E o Novo Horizontino jogando fora, apenas 3.9. O Novo Horizontino como visitante, ele sofre muitos escanteios. E eu vou trazer para vocês aqui, ó, os números do primeiro tempo. Primeiro tempo, a média do Criciúma, 4.5. E o Novo Horizontino jogando fora, 1.4. Então o que dá pra gente imaginar aqui? Um primeiro tempo com mais escanteios a favor do Criciúma e também uma race 3 cantos Criciúma. O Criciúma fazendo 3 escanteios primeiro que o Novo Horizontino. O que pode atrapalhar essa análise? Começo do primeiro tempo, o Criciúma vai lá e pum, faz 1-0. Aí a pressão automaticamente ela cai, tá bom? Cartões, Criciúma 3.2, Novo Horizontino 2.7, pelo menos um cartão para cada equipe. E bem, vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para sexta-feira? Jogo entre Bayern de Munique e RB Leipzig. Vitória do Bayern, pelo menos um escanteio para o Bayern no primeiro tempo, mais de 4,5 finalizações Bayern no primeiro tempo. E no confronto entre Paris Saint-Germain e Angers, vitória do Paris Saint-Germain, uma partida para pelo menos 2 gols, primeiro tempo pelo menos um escanteio pro Paris Saint-Germain, primeiro tempo mais de 5,5 finalizações Paris Saint-Germain. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão do Marcão, bora! Time, vamos lá, como é que ficou o meu palpitão para hoje? Como a primeira rodada da Premier League não foi tão bacana no quesito gols, para essa segunda rodada eu vou pegar todas as partidas da Premier League lá na Inglaterra e eu quero pelo menos 2 gols por partida. Todos os jogos da segunda rodada na Premier League, pelo menos 2 gols por partida. É isso. Vídeo tá acabando. Já deixou o like? Fez aquele comentário? Muito obrigado, ajuda demais. E amanhã, rodada do Sabadão, a gente traz tudo de novo. Melhor palpite, palpitão, tudo que vocês têm direito. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!